ansiedade é algo muito antigo. É algo que está dentro da gente. Às vezes, para a gente perceber, né? Às vezes a gente entende o quê? Que a ansiedade, a gente não entende, na verdade, a gente não entende por que a gente se sente ansioso e o outro não. Olha que interessante. Por que será, né? A gente se sente ansioso, o outro não. Porque ela está dentro da gente. É o nosso excelente ponto de vista, são as nossas considerações familiares que nos fazem interpretar a ansiedade. A ansiedade, ela vem com essa carga energética, com essa carga de responsabilidade do quanto a gente interpreta ou não ela como algo que deve dominar as nossas vidas, como algo que faz parte ou não do nosso dia a dia. Eu tenho clientes que me procuram porque realmente a questão da ansiedade agravou. E quando a gente vai pesquisando, vai olhando esses sistemas familiares e vai olhando através da constelação também, a gente vai identificando a raiz dessa ansiedade. E a raiz dessa ansiedade é a relação com o papel paterno. Olha que interessante, a gente fala tanto de mãe, de mãe, de mãe. Hoje a gente vai falar do papel paterno. Quem promove essa segurança é a figura paterna. Então, quando a gente tem crises de ansiedade, a nossa criança está lá desorganizada. Ela não entendeu que as coisas, que a vida pode ser segura, que as coisas acontecem com segurança, que existe um sistema que proporciona proteção. Ansiedade é medo do futuro. E como medo do futuro, a gente acaba vivendo e colocando as nossas vidas lá no futuro. Quando a gente vive muito no passado ou muito no futuro, as coisas se desorganizam. E esse medo toma grandes proporções. E daí traz, assim, conflitos para as nossas vidas. O primeiro conflito com os nossos pares. Então, com o marido, com o irmão, com o amigo, com aqueles que estão ali em sintonia, né, na mesma linha, digamos assim, que a gente. Por quê? Porque eu sinto o outro não. Eu tenho medo e o outro diz que é bobagem. Eu fico angustiada e o outro diz que não vale a pena. Então começam os conflitos. Olha, a gente deveria ter o mesmo ponto de vista e não tem. Eu me coloco em sistema de ansiedade para pagar as contas, para fazer as compras, para organizar a casa. E o marido não está nesse nível de ansiedade. E daí dá conflito. Então a gente tem que tentar olhar pela ótica do outro, apesar de que existem sintomas e outras patologias, digamos assim, do ser humano e do psique aí, que claro, o outro às vezes está muito alienado ou está muito fora da realidade, mas em geral a gente tem que observar os outros pontos de vista. E se eu não entrar nessa energia de preocupação? O que vai acontecer de tão ruim se eu não me dispuser a viver a ansiedade? E as mães cumprem uma boa parte desse papel paterno quando os pais não estão adequados e ajustados. Entretanto, muitas vezes não é o suficiente. Não é o suficiente, porque quando existe essa ausência do masculino, a ansiedade se instaura. E para organizar depois de adulto, de novo, temos que ser pais das nossas crianças interiores. Então,
a memória de falta, o quem vai cuidar de mim e o medo do futuro são trabalhados para essa questão de reorganização do nosso sistema familiar, para que a gente não viva na ansiedade. Então a gente organiza, a gente entende conscientemente. Lembra que eu falo que quando a gente tá vivendo lá no passado, nas memórias do passado, a gente tá com falta, né? Ou do pai, ou da mãe, ou do afeto, ou do carinho, ou da segurança. A gente está recebendo, porque a gente recebeu biologicamente, fisicamente, a gente recebeu estímulo para ficar nessa energia de falta. E quando a gente toma consciência disso, a gente começa o quê? A fazer e organizar para que o nosso organismo comece a mandar esses estímulos de que está tudo bem, de que as coisas vão ficar bem. E isso, a gente identificando isso dentro das constelações familiares, a gente organiza aquele sistema parental, aquela falta do pai, a gente percebe o porquê que o pai faltou, o que aconteceu nesse momento, a gente compreende que o outro talvez não possa ter dado tudo aquilo que a gente precisava e principalmente reconhece tudo aquilo de bom que ele pôde dar. Ah, Mônica, mas o meu pai não me deu nada de bom. Deu. Se tá aqui hoje me ouvindo, ele te deu, né? Ele te deu a vida para que tu faça dela as tuas novas oportunidades, os teus novos caminhos. E ele foi muito necessário nesse processo, né, biologicamente, para que hoje tu tenha postura, para que hoje tu tenha consciência, para que hoje tu busque ajuda para resolver os traumas que esse mesmo pai pode ter causado. Mas tu vai buscar esse conhecimento, tu vai buscar porque ele te deu a vida, ele te deu a oportunidade. Sempre quando a gente olha para os traumas e para as pessoas que podem ter causado esses traumas, a gente tem que perceber que oportunidades que eles nos geraram, nos oportunizaram. E dessa forma a gente vai nutrindo, a gente vai suprindo, a gente vai entendendo e a gente vai trazendo o amor para essa relação. E essa é a maior energia, a maior força é a do amor. Então, a ansiedade está dentro, né? A pandemia potencializa. Por quê? Porque tem gente hoje que está ansioso para que a pandemia acabe, para que possa viver a sua vida, porque quer se reorganizar financeiramente, quer se reestruturar, quer poder sair. E às vezes tem pessoas que têm dinheiro, que poderiam estar viajando, que deveriam, que gostariam de estar viajando, ou que já são bastante idosos e estariam aproveitando esses períodos de vida para usufruir, então não estão conseguindo, por conta da pandemia, cumprir esse projeto todo que foi pré-estabelecido. Isso causa muita ansiedade. Essa ansiedade está vindo de fora. Entretanto, se eu não tenho ela dentro de mim, né, o estímulo, a ansiedade vem de fora, mas se ela bate e não encontra um campo para se disseminar, ela não vai se ampliar a ponto de repente ter uma crise de ansiedade. Ela vai servir para startar outras possibilidades. Então, assim, eu tenho dinheiro, eu não posso sair, isso está me trazendo ansiedade, mas eu vou funcionar de uma forma diferente, eu vou achar uma coisa que eu possa fazer, eu vou me deslocar até um lugar diferente, onde eu possa usufruir da minha existência com segurança, porque existem outras formas de viver, além das que a gente conhece. Eu conheço algumas, vocês conhecem outras, e se a gente trocar esse conhecimento, a gente vai ver que existem muitas formas. Então, a gente pode perceber uma outra forma de viver, uma outra forma de funcionar.
e sair do sistema do tá difícil, do eu não consigo, do a pandemia tá me impedindo. Não. Eu consigo, eu posso olhar por outro ponto de vista, eu posso me permitir uma coisa diferente. O que as pessoas que estão sorrindo, que estão aproveitando, que estão curtindo, que estão vivendo, mesmo em época de pandemia, estão fazendo? Como que elas estão sendo felizes? Eu não digo que é fácil, não é fácil. São formas que a gente pode organizar a vida para que a gente não fique sempre dentro do eu não posso, para que a gente abra outras possibilidades. Como eu estava dizendo antes, né? Então, a gente cria dentro desse processo de pandemia uma ansiedade da morte, a sua própria morte, a morte dos outros também. E isso é um fator ansiogênico que está afetando os nossos sistemas fortemente. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Com essa, a gente tem que estar lá nutrido do Pai, da segurança, da positividade, das coisas que funcionam, para que a gente não fique apegado a esse sistema, a esse pensamento de que as coisas tendem a dar errado, de que as coisas não vão dar certo, de que o perigo é iminente. Existe um risco. Esse risco tem que ser olhado e respeitado, né? Porque o medo é o que nos mantém aqui em um sistema também de cuidados, de autocuidado. Então a gente tem que ter um receio. Agora, não a nível de elevar a nossa ansiedade e ter um problema maior. Eu tenho um cliente que ele chegou para mim com crise de ansiedade. Daí, ok, né? Fui atender o cliente com crise de ansiedade. Ele saiu daqui até muito anestesiado, assim, foi uma experiência muito interessante, porque todas as crises que ele vinha tendo, ele ia para o hospital e daí nessa ele decidiu que vinha fazer terapia. E eu perguntei para ele como é que era a relação dele com o pai dele. Ai, meu pai é ótimo, é maravilhoso, eu me dou muito bem com meu pai. Então eu disse, olha que interessante, né? Porque tu te dá tão bem com teu pai a ansiedade, a falta desse pai. Daí ele disse assim, eu me dou muito bem, muito. Se eu precisar para qualquer coisa, eu chamo o meu pai. Eu disse, opa, acende-se aí uma luzinha, um alerta, né? Porque uma pessoa adulta que depende tanto assim desse pai, vai ficar ansioso e com medo de quê? Desse pai faltar. Porque não adquiriu essa independência, então gera lá uma ansiedade. Aí ele me trouxe a ideia também, ele disse, faz muito pouco tempo que eu me mudei para Portugal, antes eu vivia muito próximo do meu pai. E daí ele percebeu que esse distanciamento físico causou uma ansiedade de estar aqui sem o pai. E como é que ele ia resolver essa situação, né? Ou qualquer situação que aparecesse, se o pai não estava ali para auxiliar. Quando nós somos crianças, isso acontece. Quando nós somos crianças, a primeira coisa, quando dá algo errado, a gente busca o pai. A criança busca o pai, ou a mãe, né? Mas busca fora alguma forma de resolver o seu conflito. E quando adulto a gente não faz isso. Quando adulto a gente precisa olhar para dentro e resolver o nosso conflito da forma como nós fomos nutridos quando criança, fomos estimulados quando criança, da forma que nós criamos as mielinizações na nossa cabeça para resolver os conflitos. E era isso que esse meu cliente não tinha, ele não conseguiu desenvolver formas porque ele era muito apegado ao pai. Esse pai era maravilhoso. Então ele tinha crises de ansiedade. E muitas vezes a gente se engana, né? A gente diz assim, não, na minha vida tá tudo maravilhoso, eu não entendo como é que isso acontece comigo, como é que eu fico ansioso.
E a gente precisa parar para pensar, e olhando pelo olhar sistêmico, olhando pelas constelações, a gente vai percebendo da onde isso vem. Às vezes é uma lealdade sistêmica, às vezes os meus pais já viviam nesse ciclo de proximidade com os pais deles, e isso me foi passado como a certeza absoluta. Também gera muita ansiedade, eu percebo nos clientes, o fato da pandemia e da aproximação, né, nos casais, as pessoas sempre no mesmo ambiente, isso gera muita ansiedade. Ansiedade de um futuro. Então, assim, eu imagino que no futuro as coisas vão ser diferentes, quando isso passar. E daí eu não sei quando isso vai passar. Aí eu perdi o controle. Quando eu perco o controle e eu não sei o que fazer, porque eu não aprendi lá atrás, eu me desorganizo e crise de ansiedade. Então são coisas que a gente também tem que olhar pelo ponto de vista do outro. Como eu falei lá no início, né? A ansiedade está dentro de mim porque eu sinto e o outro não. Para quê? Para que toda essa ansiedade em resolver? Vamos pensar que as coisas vão se organizar, que as coisas tendem a ficar bem, que a gente não precisa fazer muitas vezes de uma questão que não deu muito certo a regra das nossas vidas. Quando a gente coloca lá num papel tudo de maravilhoso que a gente sabe fazer, tudo de grandioso que a gente já fez até hoje, todas as nossas conquistas, a gente está sendo, nesse momento, nosso pai. Por quê? Porque a gente está se validando. O pai valida, o pai diz sim, tu pode ficar seguro que isso vai dar certo. Quando a gente faz isso, a gente está se validando. Estamos nos tomando, né, como pais de nós mesmos. Então, para diminuir a ansiedade, para organizar e controlar as crises de ansiedade, a gente tem que abrir os olhos, como dizem aqui os meus queridos portugueses, né? Abre as pestanas, que são abre as tuas pestanas, enxerga o pai que foi referência paterna, enxerga as coisas boas que tu recebeu dessa figura, desse masculino, seja quem for. Essa referência que te nutriu, que te influenciou. Eu tive 2 pais, os 2 maravilhosos. Com um eu aprendi até os 6 anos tudo que eu precisava aprender, me proporcionou uma facilidade de ouvir idiomas e perceber melhor, de falar, né, com a prática algumas coisas em outros idiomas. Então são coisas que eu reconheço que eu recebi. Né? E o outro que me criou depois dos 6 anos, que me deu coragem, que me deu lealdade, que me deu força, que me fez perceber o quanto era importante eu lutar pelas coisas que eu queria, que se transformou na minha frente e estudou e buscou o que queria. Então são coisas ótimas e é isso que a gente absorve, é isso que a gente nutre o nosso corpo. E a gente sempre tem alguma coisa. Eu tenho uma dica, não gosto muito desse termo, mas eu tenho uma dica que é, para que a gente consiga absorver o pai, se tá difícil, né? É interessante a gente, por exemplo, ver um filme que fale sobre essas questões paternas, de acolhimento paterno, de luta do pai, que a gente consiga perceber através das histórias dos outros aquilo que é tão bonito de acontecer num pai, e daí aprender a ser esse pai que a gente precisa aprender a ser para nós mesmos. Tem um filme que é do Will Smith, que é aquele que é o menininho, A Procura da Felicidade. Esse filme é muito bom, né? Esse pai luta muito para conquistar, para conseguir as coisas. Talvez devesse ser assim o nosso pai imaginário, né? O nosso pai ali
que é aquele que vai nos nutrir, nos absorver. Então, ver filme, ler um livro, pegar alguém como referência, vai te fazer organizar esse pai que tu precisa tomar para deixar de ter ansiedade. Por que eu estou ansioso? Essa é a primeira pergunta. Por quê? É porque eu não sei como eu vou resolver determinada questão. Pode ser financeira, pode ser de relacionamento, pode ser do que for, pode ser no trabalho, pode ser uma relação com um amigo. Eu estou ansioso por conta disso. Identificamos o porquê da ansiedade. Agora a gente vai identificar o porquê que a gente está ansioso com isso. Tá, mas por que eu estou ansioso em não pagar aquela conta? E como eu posso me movimentar para que isso não volte a acontecer? Eu gosto muito do ciclo sistêmico, né? Que tem até um Reels meu aí ensinando. Então, as coisas que sempre se repetem, vamos botar num círculo sistêmico. Isso sempre acontece e depois que acontece outra coisa vem em cima e depois não sei o que. Organiza, olha, enxerga o teu problema, anota o teu problema, escreve. Dessa forma, tu vai identificar melhor aonde é que o coração começa a acelerar para te ter a crise de ansiedade, para te ficar em estresse. E depois, porque depois dessa ansiedade extrema, a tendência é o quê? Baixar essa ansiedade e entrar quase que num processo de depressão, muitas vezes. Então, a gente tem que cuidar o quanto antes do nosso serzinho aqui, né? Nosso corpo, nossa mente, nossa energia. Buscar recursos e ferramentas para não deixar chegar num outro nível de dificuldade, esse outro nível de emoção aí que acontece nas nossas vidas, nos nossos corpos. Acho que é isso, né, pessoal, sobre ansiedade e as formas como ela funciona e a gente pode estar aí se organizando. Até a próxima!